gusto grande, querido AC Jazz, Alfonso, un cariño. Encantado de estar acá. Bueno, una alegría para mí, para los que nos escuchan, toda tu música. Vamos a hablar un poquito en portuñol, portugués Sí, y sí. castellano, un misturado entretenido. Lo importante es que nos entendemos. Sí, eso es muy importante. Y vamos a comenzar hablando de tu música con este proyecto que te venís a la Argentina. Você vem o 13 de mayo, 13 de maio, no Café Berlim. Café Berlín, precioso lugar para escuchar buen jazz. Vamos a falar este homenagem a um querido, gran compositor argentino que é Astor Piazzolla. E Sim, você começa uma canção, Show, como é? Xangô, Deus em Deus Xangô. Xangô. Deus Deus Xangô. Xangô. E tem muita coisa sensitiva, muita força na começo. Sim, sim. Deus Xangô, o nome Deus Xangô sempre me suscitou uma curiosidade. Quando eu estava fazendo a pesquisa para este trabalho em Buenos Aires, foi muitas vezes à Biblioteca do Congresso da Nação procurar entrevistas, livros, materiais sobre Astor Piazzolla, que é uma grande paixão que tenho. E descobri que Astor Piazzolla tive por breve momento uma relação com Pai de Santo. Pai de Santo é uma entidade afro-americana da cultura do candomblé. É uma religião, A religião afro-brasileira que vem da África. Não é o candombe. O candombe do Não, é Uruguai. candomblé. Candomblé é muito muito importante no norte do Brasil, especialmente na Bahia. Não sei bem qual a razão, mas Astor teve uma relação com o Pai de Santo, que todas as vezes que vem ao Brasil fazia uma consulta com o Pai de Santo. Não sei o livro que li, não sei quanto tempo essa relação durou. Mas o nome da canção, Deus Xangô, está em português, não está em castelhano. It's not Deus Xangô, it's Deus Xangô. Deus Então, a Xangô. grafia é em português. E finalmente eu entendi. Possivelmente era uma homenagem a essa cultura, ou ao seu pai de santo. Então, o que fiz foi tentar juntar um pouco dessa cultura brasileira com a música de Astor. Para esta gravação, imaginei que o saxofone tenha que tocar com muita intenção, muita energia. Em contraste com a versão de Gary Mulligan. Gary Mulligan toca essa canção muito suavemente, soft. Eu queria uma coisa intensa, inspirada em John Coltrane, Michael Brecker. Há escutado uma versão ao vivo de Deus Xangô que tem uma longuíssima introdução com instrumentos de percussão brasileiros. É uma performance, a live performance dessa canção. Então, o que resolvi fazer foi eu gravei uma parte em Buenos Aires com os músicos argentinos. Gravei em Rio
o keyboard, os teclados. Enviei para Salvador para um grande amigo meu que se chama Marco Lobo, que é percussionista de Billy Cobham, de drummer. Uhum. Eu falei para ele assim: faça o que quiser, mas tente ser bem intenso. E colocar principalmente polirritmias. Polirritmias porque a música africana tem muita dualidade de subdivisões em dois, em três. Uhum. Quando estava na África, reparei que se tienes dois percussionistas, um vai tocar a subdivisão em dois e o outro vai tocar em três. Se tem três percussionistas, dois vão tocar em dois ou três e o outro vai tocar no oposto. Eu queria essa... me lembro que quando Rubem Duca, the drummer, muito bom baterista argentino, quando ele ouviu, ele falou que está chocando os ritmos. Eu falei, é a ideia. O percussionista está tocando diferente. É o que queria essa. Aí sim, uma dúvida, ou mais bem uma pergunta que eu tenho para fazer para você. É, esta intensidade que tem Deus Xangô no princípio da canção, não? Esse pum, pum, que vai para frente como se fosse caminhão, trem. Sim, sim. Bem, o que lhe inspirou que a você, que foi o que chegou e fez essa música, essa introdução, desculpa. Eu queria estabelecer desde o princípio um beat que como uma âncora, Bem a terra. bem marcado, terra. Astor escreve as canções utilizando muito staccato em pedais. Uhum. Enfatizar o pedal com este ritmo terra, como seja, aquela pulsação, imediatamente estabelece uma energia. Bem. Acredito que para os seres humanos, o ritmo é o que primeiro nos pega. Depois, a melodia. E, finalmente, a harmonia. Mas o ritmo... então, na introdução do arreglo, the beat is enfatizando o beat e enfatizando o pedal. Eu queria uma coisa tribal, especialmente tribal. Bem. E disse que lá deveríamos imaginar um longo crescendo. The arreglo ends, ele termina com uma grande desmanche desse. Eu queria esse contraste. The beat, is em toda a canção. Que eu queria criar os solos com a intensidade. E a última recapitulação de uma das melodias, eu dobro o saxofone e tens mais instrumentos tocando lá a melodia. É grande crescendo. Acho que é um de meus arreglos de Piazzolla mais autorales.
me lembro que quando eu trouxe esta canção, muitos dos músicos não lembravam desta composição. Argentinos. Uhum. Alejandro Nunca escuché esta obra. é uma obscura obra de Piazzolla. No, sí. É, Achei que você escreveu não, Deus Xangô. não, é Piazzolla. No, quando sabia, quando falei com você que en anteriores entrevistas y falamos juntos sobre esta obra, esta presentación que se ven, você me falou da gente que inspirou a você em fazer este homenagem e também certa intensidade, certa força, forma um jeito de tocar, de interpretar da música argentina. Sim. Quem pessoas foram meu elas? primeiro herói da música argentina foi Gato Barbieri. Em Brasil, temos uma forma de tocar, especialmente em Rio, que é muito relaxed, muito relaxante, como a bossa nova, bem calmo, bem reflexivo. E imediatamente me aproximei de Gato Barbieri porque era um saxofonista que tocava com intensidade. Nunca ouvi uma nota de Gato Barbieri que não tinha a intenção, o drama. Uhum. E o seu sonido é tão autoral que é fantástico. Eu tentei por muitos anos imitar e não conseguia. Finalmente desisti, porque o sonido de Gato Barbieri tem tanta intensidade. Tentei colocar essa intensidade na minha maneira de tocar. Mais tarde, outros heróis fizeram parte da minha vida, como especialmente John Coltrane, Michael Brecker e Ernie Watts. Mas Gato Barbieri foi uma das primeiras influências em los saxofone. Alguns anos depois, encontrei o disco de Piazzolla e Gary Mulligan, Reunião Cumbre, que foi uma segunda introdução em la música de Astor Piazzolla. Lembro que na casa de um amigo tinha um disco chamado Adiós Noninho. Gostávamos de ouvir várias vezes, mas não tinha saxofone. E quando encontrei Reunião Cumbre, eu sei Piazzolla e o saxofone. Mas eu penso que a interpretação de Gary Mulligan para a música de Piazzolla muitas vezes é muito suave. A música de Astor é tão intensa que então essa foi uma de minhas inspirações, abordar a música de Piazzolla com a intensidade que me agradava. Bem, uma consulta. Você falou em algum momento nesta charla o que ritmo, harmonia e melodia. Agora agregamos as formas de tocar o instrumento, onde temos intensidade e relaxação. Para poner dois, temos muito mais, mas o diálogo, o jeito de meu tocar, você tocar
jeito, cada Sim, gente tem sua sim, forma, sim. seu jeito, né, de tocar. Agora, me pergunta está aqui. É, se eu tenho o ritmo, que é a Sim, parte importante da música, isto está pensado para a gente que somente tem em conta o ritmo. Mexer o ritmo, gosto do ritmo, foi, terminou, temos reggaeton, que não tem harmonia, não tem melodia, não tem sim, nada. Depois temos o candombe, sim, do Uruguai, do que é tudo ritmo. Depois começa a melodia, tem harmonia. E agora, a intensidade. Como é seu jogo com respeito a estes três elementos? Que temos que ter em conta para que não seja uma coisa tão intensiva todo o tempo? Que eu acho que não é seu caso, não? É, o tango, por exemplo, sim, não? Que tem intensidade, relaxa, cambia do sim, tempo, tem mudado o tempo. sim, sim. Que coisa você tem em conta para trabalhar justamente estas intensidades e que não seja uma coisa cansadora, atropelladora? É, a música de Astor, como disse, tem muitos ostinatos, muitos pedales que marcam, mas muitas vezes tem uma segunda parte, quase um adágio, como Adiós Nonino, que tem Bem, bem. tem é, muitas músicas que ele compõe tem essa, porque a intensidade cansa. É cansativo ficar o tempo todo naquela intensidade. Por exemplo, em Deus Xangô, eu tentei manter a intensidade propositalmente, mas nas outras composições, nos outros arreglos, utilizar essa parte de relaxamento e é quase um reflexivo, porque Uhum. é necessário. É necessário. Muito drama significa não drama. Não drama. A música é feita de contrastes. Sempre precisaremos desse contraste. Que é uma coisa muito comum na música, que em geral temos o que os americanos chamam de bridge, ou ponte, que será um reflexivo do tema principal. Acho que assim, percebo que o próprio jazz faz esta divisão. Quando entra um novo solista, a dinâmica diminui intensamente. É terrível quando em uma situação vai começar um improviso e a energia está lá em cima. Porque não pode mais construir, só pode desconstruir. Se há, Então, então, nesse momento que o outro músico vai tocar, vajam. tem que baixar. Tem que Bem, deixar o músico construir a sua dinâmica de solo. Acredito que bem. a sessão rítmica não pode impor uma dinâmica, nem ignorar a dinâmica do solista. Lembro de um de meus professores, Hal Kruk, que falava que quando estamos construindo um solo e no momento que paramos, a sessão rítmica deve manter a mesma dinâmica. Esperar o solista estabelecer uma outra. Existem. Muitas vezes me perguntam quando sabem que um solo vai terminar. E, geralmente, eu digo que é
tanta informação acontecendo. Às vezes a dinâmica está acima, não dá para ir mais, tem que acabar. Outras vezes há uma desconstrução da dinâmica e ela vai caindo. Outras vezes são frases que o improvisador toca que chega a uma conclusão. É muita informação acontecendo, tá? Mas todos lo entendem. Todos lo entendem. Bem, sim. Tem Assim, pergunta, resposta. sim, a intercomunicação é mandatório para um grupo de jazz. Assim, Bem, ao agora, eu tenho outra consulta que tem que ver com da obra Anos de Soledade. Anos de Soledade. Eu vou misturando tudo. Eu falo um pouco castelhano, português, misturo tudo. Misturo tudo. Desculpa por isso. Não, pardon me. Nos entendemos também. Anos de Soledade é uma obra muito conhecida pela gente. E você trabalhou também Libertango, Libertango. tem em conta. Libertango tem uma história pitoresca, porque Aí estamos. primeiramente pensei em fazer músicas menos conhecidas de Piazzolla, como Deus Xangô. Claro. Um amigo perguntou: não vais gravar Libertango? E inicialmente lhe disse: não vou gravar Libertango. Todo mundo já tocou Libertango, eu vou gravar outras coisas. Claro. Mas no meio do processo percebi que se eu gravasse Libertango, dessa minha versão de Libertango, atrairia mais atenção para o álbum, por ser uma das músicas mais, talvez a música mais tocada de Piazzolla. Adeus Nonino. Claro, porque a gente vai àquilo que conhece, não? Sim. Eu pensei que Libertango é Deus Nonino. Eu havia pensado em não gravar. Aí pensei, possivelmente é uma das possibilidades de atrair a atenção para esse trabalho, principalmente para a originalidade desse trabalho com peças muito conhecidas. Então, Libertango, eu resolvi fazer uma versão fusion. Ela começa com um solo de sintetizador eletrônico. A inspiração de usar essas coisas foi um especial na TV argentina, não, na TV italiana, do grupo eletrônico de Piazzolla. E resolvi expandir esse sonido que Piazzolla ha proposto naquele momento de sua carreira. Adeus Nonino, eu resolvi que iria começar com um solo de saxofone. Ao contrário de começar com dar ao ouvinte imediatamente não vou fazer isso. Vou começar com um saxofone. Uma de minhas grandes alegrias foi de que o músico argentino radicado em Rio, muito amigo meu, chamado Vitor Bilioni, importante guitarrista do Rio, ele ouviu, eu pedi para ele ouvir o álbum e dizer o que ele achava, e ele falou: percebi que tem outra homenagem além de Piazzolla. Está homenageando Gato Barbieri. Percebi Gato Barbieri na sua maneira de tocar. Eu fiquei muito feliz com isso, porque nunca havia falado com ele sobre Gato Barbieri. Então eu resolvi fazer uma versão muito personal dessas músicas. Para Libertango, ha criado sessões de improviso, que não é tão comum em música de Piazzolla.
em todas as canções, analisava harmonicamente e pensava como posso criar um ciclo improvisatório acá que remete a Piazzolla, mas ao mesmo tempo vem para meu universo. Eu acho que foi muito bem sucedido, porque quando dei uma palestra sobre no álbum no Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires em novembro, foi uma das coisas que os músicos me perguntaram como havia feito. O processo era de, primeiramente, transcrever um pouco do que Piazzolla escreve, todos os voices de piano, transcrever isso em cifras, em chord symbols, e tocar no piano várias vezes e tentar expandir. Como posso colocar mais acordes, criar interessantes e ainda estar remetendo a Piazzolla. Bem, bem, tá muito claro, muito claro. Bem, se vem o 13 de maio, o concerto seu em Café Berlim, Buenos Aires, já pensando, nombrou os músicos, a toda essa galera que vai a compartilhar com você, quem são eles? Eu estou muito feliz de contar com eles. Um grande parceiro neste projeto foi Alejandro De Mogli, e escreveu um arreglo que tocamos, porque este projeto foi uma parte de uma pesquisa que chamamos em Brasil de pós-doutorado. A Universidade de Rio me deu um ano de licença para fazer esse trabalho. Por isso que fui para a Argentina, fui à Biblioteca do Congresso, fiquei fazendo um monte de... eu li uns 6 livros de Piazzolla, em inglês, em castelhano, porque queria entender a personalidade de Astor além da música. Acredito que a personalidade da persona sempre se manifesta na música. E pensei que se entendesse melhor a personalidade de Astor, entenderia mais profundamente sua música. Então, li alguns livros acadêmicos, artigos acadêmicos, a questão del mal-entendido, de toda todo o problema causado por Astor. E, então, eu necessitava de uma conexão universitária com a Argentina. E Alejandro De Mogli é um professor universitário de 3 de fevereiro. Ele ajeitou para que a Universidade 3 de fevereiro me recebesse. Eu fiz algumas palestras. E foi muito interessante fazer esse trabalho. Ele foi um grande parceiro. Um outro amigo, muito amigo, desde meu tempo de Berkeley, o Alejandro Santos. Tocamos juntos em Berkeley. Eu tocava em seu grupo. Excuse me, orientação Eduardo. Sorry about that. Passa nada. Tentei assim juntar uns músicos que haviam tocado comigo em alguns anos passados, músicos de La Plata, Rubén Duca e Charlie Palermo. Outro músico que ha tocado comigo iria fazer também, argentino, chamado Kiki. Mas Kiki teve problemas de saúde com surro e não pôde fazer, que foi um bueno acaso, porque gravei os teclados acá em Rio de Janeiro com o tecladista de minha banda. E criou um bom equilíbrio entre
músicos de Argentina e músicos de Brasil em lo projeto. Para o show da apresentação em Café Berlim, contarei com Alejandro De Mogli, Charlie Palermo, Rubem Duca e Alejandro Santos, e de Rio vamos Renan Francioni no teclado e eu. É uma perfeita banda, porque poderemos repetir o show que fizemos no Festival Internacional de Jazz, que foi uma experiência. Onde foi? Foi no Teatro 25 de Maio. Foi uma oportunidade de tocar versões de Piazzolla em Buenos Aires, com um teatro totalmente lotado, e ser aplaudido efusivamente pelo público. Foi uma experiência muito, muito rica. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque parece mentira, parece que não aconteceu, parece que não se sucedeu. É tão surpreendente que foi, como posso dizer, muito emocionante. Foi muito Eu imagino. Foi uma experiência assim. Eu vou contar. Sobre Anos de Soledade, sobre Anos de Soledade, abrimos o concerto com Anos de Soledade. Abrimos o concerto no festival com Anos de Soledade. E ao final do concerto, uma pessoa, uma chica, aproximou-se de mim e falou que em la metade da primeira música estava chorando. Como se chega, uma pessoa chega a outro através da música e vincula da emoção. A mim, no personal, quando eu escutei por primeira vez, pela primeira vez, deu Xangô, isto que está muito bom, era como o meu peito fazia contento não era contente, como se diz, exaltado, está bem dizer, É muito intenso. exaltado, e depois eu escutei Piazzolla. Em algum momento de minha vida estudei tocar Piazzolla, mas haver tido a oportunidade de escutar sua interpretação me valeu a mim todo um sentido crítico da música em geral. Já seja quem fez a música, como da música é um modo de diálogo, de com outras palavras contar a mesma história, com outras palavras. Sim. Tem outros jeitos, etc, etc. E o objetivo é o mesmo. O objetivo é comunicar e contar essa história de outra maneira. E agradeço por esta oportunidade, da qual a mim me enriqueceu, e sigo escutando e sigo dizendo, escute este homem, esse jazz, blá, blá, blá. E nós estamos com meu suegro, não sei como se diz suegro. Sogro, aí está. E nós escutamos muito tango, muito. Orquestas, cantores. E você vai escutar este personagem, Ace Jazz. Ace Jazz, como se chama ele? Ace Jazz? Alfonso Cláudio. Ok. E me dijo, eu tenho muita escuta musical, e diz, isto é outra coisa, é outro jeito de escutar a Piazzolla. Sim, era a minha intenção. Uma devolução alegre, humilde de minha parte, mas a gente que estuvo comigo, e muito agradecido. Bom, estamos chegando no final desta entrevista.
e pudimos gravá-la, está tudo bem. Não se Muy cortou. bueno, muy bueno. Bom, muito obrigado, já por participar este Espelho do Barro. E você tem Estou algumas agradecido. últimas palavras como para fechar nesta nota, já despedir e dizer onde procuramos sua música? Mi música está em todas as plataformas, todos de streaming. AC Jazz, sobre o nome de AC Jazz, está em Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, todas as plataformas. Tem uns 8 álbuns, mais ou menos, de lá nas plataformas. Estou muito contente de tocar em Café Berlim, de voltar à Argentina, um país que me sinto muito bueno. Sempre, desde os tempos da Universidade de Berkeley, eu me dava muito bem com os argentinos, tanto que quando teve a festa de estudantes internacionais, toquei na banda de argentinos, não toquei na banda de brasileiros. Sempre me identifiquei com a cultura argentina. Eu penso que Astor Piazzolla é fantástico, é um músico que transcende, tem uma coisa de ser um incrível compositor e um incrível performer ao mesmo tempo. Gato Barbieri foi uma de minhas primeiras influências na música, e na literatura. Borges, para mim, eu tenho até um pouco de receio ler Borges, porque é tão profundo que mexe com minha estrutura. Borges mexe com... Tá bem, tá bem. Me sinto muito contente de retornar a Buenos Aires e tocar esse show em Café Berlim e passar uma semana. Vamos fazer uma outra versão no dia 17 no Club Press. Vamos tocar mais uma vez esse show. Estou muito contente. Só o que eu sei. Espero que tenhamos um público que aprecie e que ajude a prolongar esta música e levar a outros lugares também. Bom, Ace Jazz, muito obrigado pela nota, Agradeço. por este encontro e pela sua música. Muito obrigado. Muitas graças. E, bom, vamos estar em contato através das redes. Sim, bom, por favor. Obrigado e muitas graças. Até logo. Até logo.